E aí, meus monstros, tudo certo com vocês? Pessoal, tô aqui de novo, sou eu, D'Ambrosinho, tentando matar a saudade de vocês, né? No caso, matar a saudade, né? Não dá pra gente falar isso, mas enfim, né? Sem brincadeiras à parte, né? Como eu não consigo ficar sem, eu tava de máscara aqui até então, vocês sabem que é uma recomendação do OMS, a gente não pode ficar aí, né? Dando bobeira, vocês têm que evitar aglomeração, para que a gente evite contaminação e propagação exponencial do vírus. É o seguinte, pessoal, o importante é a gente saber o seguinte, né? Sobre o que está rolando, sobre os mecanismos de propagação, está todo mundo atualizado, já estamos sabendo que nós temos que saber o seguinte, mais importante. Nós estamos aqui, né, para tentar transmitir para vocês o conteúdo com qualidade, né, cada um ao seu modo, da qualidade de acordo com suas limitações. Vocês sabem que eu gostaria muito de ter um quadro aqui atrás onde eu pudesse rabiscar, fazer aqueles meus desenhos e continuar nossas atividades. Mas o momento não nos permite, então vamos tentar manter esse contato por aqui, certo? Beleza? Meus queridões, seguinte, né, então nós aqui do Saber estamos aqui para tentar buscar, né, vocês, tentar reativar esse nosso contato para que vocês entendam que vocês não estão de férias, nós não estamos de férias também, né? Nós temos que achar medidas e mecanismos para que a gente continue estudando, para que a gente continue buscando, né, aquilo que vocês tanto sonham, que é a aprovação de vocês, seja no vestibular, ou seja no CFO, ou seja nesse curso de formação de oficiais, certo? Fechou? Pessoal, então é o seguinte, eu tenho aqui alguns slides, eu vou tentar, né, como eu falei anteriormente, de acordo com as nossas limitações, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer, né? Então a gente vinha estudando citologia, né, a gente estava estudando as organelas citoplasmáticas, então eu vou tentar, né, da melhor maneira possível, do jeito que eu consegui aqui, de acordo com esse mecanismo. Vocês sabem que eu sou totalmente analfabeto tecnológico, né? O meu conhecimento sobre tecnologia, sobre esses mecanismos aqui é extremamente o mínimo, tá? Então eu vou reduzir minha facezinha aqui, ó, porque o importante não sou eu nesse momento, mas sim talvez as informações que apareçam e o áudio que eu vou falar com vocês aqui, certo? Então, meus queridões, vamos lá. Pessoal, nós estávamos falando para vocês anteriormente, né, em sala de aula, a gente estava estudando biologia celular, a gente estava estudando as organelas citoplasmáticas, as organelas celulares. Vocês lembram que essas organelas membranosas são características de células eucarióticas, né? Células eucariontes, onde nós temos aí os organismos do domínio eucária. Se você lembrar da classificação biológica, no domínio eucário nós temos os seres com células eucarióticas, com riqueza de membranas internas, com sistema de endomembranas, onde eu vou poder mostrar para vocês algumas coisas agora, certão? Vamos lá? Então vamos. Pessoal, é o seguinte, definição de citoplasma, não é? Tá aqui para vocês, quem quiser aproveita para tirar um print, momento print, né? Nós já vimos isso aí, que é aquela região da célula compreendida por um líquido, né? Uma parte hialoplasmática, um coloide, né? Um conceito da química, né? É onde nós temos um material gelatinoso, que é esse material que no caso ele vai atuar como solvente importantíssimo no citoplasma, para que as células consigam realizar atividades químicas, reações químicas de fato. O exemplo clássico que eu dei para vocês, chega na tua casa aí, mostra para a família inteira, pega um pouco de sal, um pouco de açúcar e tenta ver o que acontece. Não vai acontecer nada, cara, né? Por quê? Porque você precisa de um solvente para possibilitar essa reação de hidrólise, para possibilitar a reação química, para possibilitar que algumas coisas aconteçam, certo? Beleza? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Então nós temos na tua célula aí o citosol e o citogel. O citosol é aquela região mais fluida, né, a parte mais interna do teu citoplasma, chamada de endoplasma, né, onde de fato vão ficar ali as organelas realmente, onde vai acontecer grande parte das reações químicas. Nós vamos ter o citogel, né, o que é o citogel? A região mais gelatinosa, que fica mais na extremidade da membrana plasmática, né, da tua célula, mais próxima da membrana plasmática, também chamada de ectoplasma, uma região mais gelatinosa, uma região de mais resistência, que protege a tua célula, certo? Isso é um pouco específico, mas depois a gente fala mais sobre isso, fechou? Então vamos seguir aqui. Pessoal, e sabendo também, ó, um conceito específico, uma provinha chamada OEM, vocês estão ligados que a OEM ela gosta de sofrer, ela gosta de bater, né, bate mais que a Marília Mendonça e Jorge Mateus quando toca modão. É o seguinte, essa mudança de estado, citosol e citogel, que as células fazem às vezes, muitas células têm, por exemplo, a ameba, para fazer aquele movimento ameboide para andar, isso chama tixotropismo, tá? Isso permite que a célula realize movimentos, né? A célula vegetal também faz um movimento chamado ciclose, onde no caso ela consegue mudar as organelas de lugares, principalmente o cloroplasto, dependendo de onde vem a intensidade luminosa, para que a planta continue fazendo fotossíntese, fechou? Então vamos lá. Pessoal, eu já listei para vocês as organelas, né? Falamos que o ribossomo é a organela onipresente, o ribossomo de bactéria, o ribossomo de célula eucariótica é diferente, um ribossomo 70S e um ribossomo 80S. Nós temos aí os retículos, né, que eu falei retículo endoplasmático rugoso, que eu prefiro que chame de granuloso, que eu falei que é aquele pãozinho que tem uns alpistes em cima, lembra disso? Eu sei que vocês lembram, né? Então vamos lá.
Sobre as organelas, gente, isso aqui, esse momento, essa introdução inicial da aula, é só para que vocês tenham, de fato, né, uma reintrodução, no caso que vocês lembrem que a gente vem estudando, faz tempo que vocês não viram o conteúdo, para dar esse feedback geral aí, a gente poder mentalizar em um round, slevers, scanners flies na aula agora, fechou? Então, por isso que eu estou indo rapidão aí, vamos lá. Nós já falamos do ribossomo, né, gente? Então vamos rapidinho aqui, ó, só fazer uma síntese geral. Né? O ribossomo é uma célula, é uma organela que eu falei para vocês, a única organela que eu falei para vocês que é onipresente, né? Lembra que eu falei isso? O ribossomo, se existe uma célula, com certeza tem um ribossomo lá dentro, né? Então, em algum momento da vida dessa célula, seja no seu estado juvenil ou no seu estado adulto, essa célula vai ter ribossomo, né? O ribossomo ele é presente em células procarióticas e células eucarióticas, seja animal, seja vegetal. A principal função do ribossomo é fazer a síntese proteica, está aqui, ó, né? Um mecanismo chamado de tradução, onde vai ocorrer a leitura do RNA mensageiro lá no citoplasma, né? Vocês lembram disso também. Lembrando que toda a proteína aqui, ó, gente, toda a proteína sintetizada no ribossomo, ela vai ser utilizada dentro da própria célula, certo? Por que eu falo isso? D'Ambrosio, por que você está falando isso, seu maluco? Filhões, seguinte, lembra que algumas proteínas sintetizadas por ribossomos presentes na membrana do retículo rugoso, né, retículo endoplasmático granular, elas são transportadas, elas são proteínas que vão virar enzimas, né, no caso vão virar hormônios, são proteínas que vão ter uma função extracelular, tá? Então são proteínas que vão atuar fora da célula, e é sintetizado nos ribossomos livres do citoplasma para atuar dentro da própria célula, fechou? Não esquece disso não, eu já falei disso para vocês, tá? Aí tem alguns detalhes que eu falei que o ribossomo tem a subunidade maior, né, ele tem a subunidade menor dele, então, e ele é formado, gente, qual que é a constituição do ribossomo, né? Algumas provas mais específicas podem tentar pegar vocês. O ribossomo ele é formado principalmente por RNA ribossômico e por proteínas. Então, essa associação de RNA ribossômico com proteínas, né, faz com que o ribossomo seja uma ribosina. D'Ambrosio, o que é uma ribosina? Coloca no teu caderno aí. É uma proteína que vai ter função, no caso aí, né, uma associação proteica que vai ter associação enzimática. Né? Então, D'Ambrosio, nossa, é sério? Ele vai ter uma associação de enzima? Sim, porque ele vai catalisar uma reação química, ele vai participar da síntese de proteínas, né, onde ele vai estabelecer ligações peptídicas entre aminoácidos. Então não esqueça disso, nós já falamos disso. Você que está vendo essa aula pela primeira vez, né, talvez esse conteúdo aqui fique disponível ao público externo, então vocês talvez estejam tendo um pouco de dificuldade de acompanhar, é porque os alunos que vêm com a gente no presencial anteriormente já têm essa base, eu já falei disso, isso aqui é só uma revisãozinha, beleza? Tranquilo? Então vamos seguir, vamos lá. Onde que o ribossomo é sintetizado? O ribossomo é sintetizado no nucleolo, né? O que é o nucleolo, D'Ambrosio? Uma região do núcleo que é mais eletrodensa, né? Onde nós temos uma grande quantidade de RNA ribossômico aqui, tá? Então, só para vocês lembrarem disso aí também. Vamos lá, retículo endoplasmático, eu já falei para vocês que nós temos dois tipos, né? Nós temos retículo endoplasmático liso ou agranular. Por que chama retículo? Porque ele é um sistema de membranas em formato de rede, né? São membranas que parecem redes entrelaçadas ali, por isso que chama retículo, é algo reticuloso, é algo em formato de rede. Lembrando, se tem membrana, característico de células eucarióticas que tem sistema de endomembranas, que tem organelas membranosas, tá? Cada um vai ter a sua função específica, que eu já falei para vocês. Eu vou tentar dar um toque aqui e falar algumas coisas de novo para vocês. Fechou? Tranquilão? Então vamos lá. Pessoas, tem dois tipos, né? O retículo endoplasmático liso ou agranular e o retículo endoplasmático rugoso. Algumas provas que tem alguns termos mais antigos, pode chamar de ergastoplasma essa organela. Então é esse aqui da sua direita. Se você não sabe direita e esquerda, essa de cá. Né? D'Ambrosio, qual que é de cá? Eu também não sei, eu estou brincando com vocês, que na videoaula aqui a gente vai ter que tentar interagir de alguma forma possível, certo? Fechou? Então vamos lá. Meus monstros, o seguinte, as funções. Seja o retículo endoplasmático liso, ou seja o retículo endoplasmático, no caso aqui, ó, atrás do meu negocinho ali, acho que vai estar agranular. O que vai acontecer aqui? O rugoso, né? Ambos têm função de armazenamento, tá? Professor, armazenamento do que, D'Ambrosio? Pelo amor de Deus. Do que cada uma dessas organelas sintetizarem, né? Presta bem atenção, vamos lá então, ó, deixa eu tentar passar aqui. O retículo endoplasmático agranular, que eu vou chamar aqui, tá nessa tabelinha, tá liso, e o rugoso, que é o granular, né? Tem função do quê? Também distribuição e transporte. D'Ambrosio, distribuição e transporte do quê? Óbvio, meus queridos, do que cada uma delas sintetizar, do que cada uma fazer. Que seria o que, propriamente dito? Vamos ver daqui a pouquinho, calma, né? Outras funções fora, né, o armazenamento, a distribuição e o transporte que cada um faz. Vocês estão cansados de saber que o retículo agranular faz, no caso, síntese de ácidos graxos, síntese de lipídios, e o rugoso faz síntese de proteínas devido à presença dos ribossomos que eu falei ali anteriormente, tá? Olha que massa, eu falei para vocês em sala de aula. O retículo endoplasmático liso ou agranular,
Ele tem a função de metabolização de substâncias tóxicas, então ele é muito abundante em células chamadas de hepatócitos, né? No caso, as células do seu fígado, esse órgão que você rebenta no final de semana, você faz questão de destruir esse negócio aí, tá? E depois você vai ter o retículo endoplasmático rugoso ou granular, que faz a síntese de proteínas para exportação, para transporte. Por isso que ele vai estar sempre próximo ali do complexo de Golgi, o complexo golgiense, onde o complexo de Golgi vai pegar essas proteínas, vai empacotar elas, vai fosforilar, vai glicolizar, né? Vai, no caso, glicosilar, que é adicionar a glicose, ele faz ou a glicofosforilação ou a fosfoglicosilação de proteínas. Ele modifica essas proteínas colocando glicose e colocando fósforo, né, no caso para poder dar destino específico a cada uma delas de acordo com a modificação que eles fizerem, tá certo? Vamos lá, seguindo. Pessoal, o retículo endoplasmático liso, né, o retículo endoplasmático granular, como ele faz síntese de ácidos graxos, ele também é muito fundamental e importante na síntese de hormônios. Quais hormônios, D'Ambrosio? Hormônios lipídicos. Por isso que ele pode ser presente, né, abundante em células gonodais, como por exemplo os testículos dos homens e os ovários das mulheres. Então você pode ter, por exemplo, hormônios como testosterona, você pode ter hormônios como estrógeno, progesterona nas mulheres aí, sendo sintetizados, né, com o auxílio, né, tendo como precursores lipídios sintetizados na organela chamada de retículo endoplasmático agranular, tá? Outra coisa, o retículo endoplasmático granular, ele pode fazer síntese de enzimas, né, como eu te falei, principalmente enzimas digestivas, que vão estar presentes aí, né, na mucosa do teu estômago, vão estar presentes, por exemplo, no suco pancreático. Então, células dessas regiões são características, né, caracteristicamente abundantes em organelas como essas aqui. Fechou? Tranquilo? Tenta sempre relacionar, monstro, né, a função do órgão, a função da região que você está estudando no seu corpo, com essas estruturas basais. Se você tem uma célula tua, uma região do teu corpo, né, que tem função de sintetizar hormônios, por exemplo, lipídicos, né, como eu falei das gônadas. Se vai sintetizar hormônio lipídico, vai precisar de lipídio. E o lipídio é sintetizado nessas organelas, como, por exemplo, o retículo endoplasmático liso. É óbvio que as células dessas regiões, desse órgão, dessa gônada, vai ser abundante em retículo endoplasmático liso, tá? É essa linha de raciocínio que você tem que ter. Porque muita gente fala, D'Ambrosio, é muito difícil ficar decorando as coisas. Sim, eu sei, cara, porque o objetivo não é decorar, e sim estabelecer uma linha de raciocínio. Você tem que lembrar que qualquer resposta fisiológica que você venha a ter, ela está sempre relacionada com uma resposta citológica, com a fisiologia celular. Então, se você entende o metabolismo celular, você entende praticamente 50% da fisiologia humana corpórea, né? No caso, a fisiologia geral, de um modo geral. Fechou? Vem comigo, monstro. Uma coisa bacana. O retículo endoplasmático liso, ele pode também, no caso aí, originar outros tipos de retículo, como por exemplo o chamado sarcoplasma, né? O sarcoplasma é presente em células musculares chamadas de miócitos, onde ele armazena cálcio, né? Fundamental na contração das fibras de actina e as fibras de miosina, que você tem lá naquelas estruturas fundamentais na histologia chamadas de quem manja o nome da unidade funcional do músculo? Miômero, né? Lá nos miômeros você tem as fibras de actina e as fibras de miosina, onde as fibras, no caso as cabeças da actina, vão se ligar na miosina e vão puxar aquelas fibras de miosina para que você consiga ter a contração muscular devido à presença de cálcio, tá? Por isso que o cálcio e a falta de cálcio está relacionado com o câimbra muscular, não só com a câimbra muscular, porque isso é ácido lático, tá? Não cai nessas pegadinhas bestas de prova, não. Excesso de ácido lático causa câimbra, devido à fermentação lática que você faz das células musculares chamadas de músculo. Como é que é músculo em latim, filho? Lembra? Mio, tá certo? E citocélula, os miócitos, tá bem? Belezinha? Então vamos lá, seguindo. E agora a organela que faz muita gente se apaixonar, o complexo, bicho, o que todo mundo tem o seu complexo, né? O complexo de Golgi, o complexo golgiense, tá ali, né? Para quem sabe, tá vendo esse coraçãozinho em volta do complexo golgiense, quem teve na aula presencial sabe a minha história, o meu romance envolvendo essa organela, onde eu ensinei você como flertar, como ganhar aquele crush, como ganhar aquele arroba em cima dessa organelinha linda, fechou? Desculpa, gente, vamos lá, ó. Seguindo, onde você vai encontrar o complexo golgiense? Principalmente nas células eucarióticas, principalmente não, né? Exclusivamente, célula procariótica não tem organela membranosa, né? Onde nas células animais, células vegetais, né? Ele tem várias funções, o complexo golgiense é bacana, né? Eu só quero que vocês lembrem de uma coisa. Ele vai ter essas estruturas aqui, essas vesículas que nas células vegetais pode ser chamada de dictiosomos, né? Essas cisternas aqui. Essas cisternas aqui, no caso, são todas dobras, são membranas, né, cisternosas, onde você vai ter vesículas saindo, né? Você vai ter duas faces no retículo, não esquece, né? Desculpa, no complexo golgiense.
Uma que vai estar sempre voltada para o retículo endoplasmático granular, que é a face, no caso, cis, né? E a face oposta a essa, que é a face trans. Vamos supor que se tivéssemos aqui, deixa eu ver, né? Deixa eu ver o que tem aqui, deixa eu ver. Então vamos colocar as informações aqui, vai. Que geralmente eu vou escrevendo as informações no quadro e não estou adaptado com esse sistema EAD aqui. Vamos lá, como eu falei para vocês. O que é o complexo golgiense? Ele é um grupo de cisternas achatadas, onde são formadas por membranas, né? Obviamente as membranas plasmáticas estão com composição lipoproteica, né? E são todas empilhadas umas sobre as outras, formando esse aspecto aqui de dobras constantes. Fechou? Tá. Ele recebe proteínas vindas geralmente do retículo endoplasmático granular, como eu falei para vocês, né? Quando ele vier aqui, vamos supor que na tua esquerda, que você está vendo aí, para quem não sabe, esquerda, é essa onde está passando o mousezinho aí, certo? Você que tem dislexia, às vezes, como professor aqui. Seguinte, se tivéssemos o retículo endoplasmático rugoso aqui, esse lado onde vem as vesículas do rugoso seria a face cis, onde ele vai receber essas proteínas, né, essas vesículas que tem aqui são chamadas vesículas de transição. Essas vesículas vão, no caso, trazer as proteínas até aqui, onde elas vão ser modificadas pelo complexo golgiense, vão ser adicionadas proteínas, né, nessas proteínas vão ser adicionados fósforo, vão ser adicionadas moléculas de glicose, onde vai ocorrer a glicofosforilação, e depois ele vai secretar. Então a função dele é secreção. Saiba que existe uma diferença entre o termo secreção e excreção, né? Excreção é a eliminação de vesículas que você não utiliza mais, né? Então, no caso, isso é excreção, né? Vesículas, não, desculpa, vão ter produtos que você não usa mais, excreção celular, né? Ou também chamado de defecação celular, um termo bem bonito de falar nas provas aí, tá? E secreção é a eliminação de substâncias úteis, aquelas que você vai utilizar, você tem que utilizar, então isso que a gente chama de secreção celular, tá? Fechou? Beleza. Então vamos seguir agora, gente. Funções do complexo golgiense são diversas, né? Primeira coisa que eu te falei, ele faz o empacotamento nessas cisternas e o transporte do quê? De proteínas, devido à sua parceria com aquela organela together, que é chamado retículo endoplasmático granular, tá? Outra coisa, ele libera as vesículas, né? Vesículas no caso é vesículas de secreção, onde ele vai direcionar essas proteínas aí para cada função específica no teu organismo, ou no caso da célula específica, tá? Ele também faz a formação dos lisossomos. Os lisossomos são organelas fundamentais que têm função, né? A principal função dos lisossomos aí, no caso, seria a digestão celular, né? A digestão celular que pode ser de duas formas, que eu vou falar para vocês ali depois na frente. A digestão, no caso, né, chamada de digestão de organelas próprias, né? Desculpa, no caso, a digestão de estruturas da própria célula ou digestão de estruturas externas, né? Você vai ver dois tipos de digestões, que eu não vou te falar o nome agora, fica na dúvida e vem na sequência, né? E você já sabe, a UEL cobrou uma questãozinha envolvendo o lisossomo também, onde fala sobre um mecanismo chamado de apoptose, né? O que é apoptose? É morte celular programada, onde no caso aí a tua célula ativa um gene chamado P53, e esse genezinho vai no caso ativar a destruição da célula inteira, né? E você vai ter no caso aí os outros mecanismos que eu vou falar para vocês já já, fechou? Vamos seguir então, ó. Formação dos peroxissomos. Isso aqui é uma coisa que é até arriscado eu falar para vocês, né? Autores como o Alberts, que é um autor lá de graduação já, no caso ele deixa em xeque isso, né? O Amabis ou o Sônia Lopes não deixa muito claro isso também, mas há teorias que falam que talvez o peroxissomo, que é uma organela relacionada com a metabolização de peróxido de hidrogênio, também seja sintetizado no complexo golgiense, tá certo? Vamos lá. E depois, na célula vegetal, anota no teu caderno aí, ó, quando eu falar formação da lamela média. D'Ambrosio, o que é lamela média? Mano, imagina uma célula vegetal aqui, outra célula vegetal aqui, elas vão se juntar, certo? O que vai, no caso, formar as duas células vegetais? O que vai manter as duas unidas? Né? Nas células animais, no caso, nós temos especializações de membrana. Lembra lá? Desmossomos, né, interdigitações, né, as ônulas, coisas que mantêm as células aderidas. A parede celular impede que essas coisas aconteçam, né? O que vai juntar duas células vegetal, fi? Rejunte? Né? Não, mano. Com certeza vai ser uma estrutura chamada lamela média, que vai ser oriunda a partir do complexo golgiense, devido ao tipo de divisão celular que a célula vegetal faz, que no caso, quando você vai dividir o citoplasma, é uma divisão que não vem de fora. Eita, deixa eu achar isso aqui. Divisão, no caso, né, a última etapa de divisão celular, né? Não faz parte do ciclo especificamente, mas no caso, quando você tem ali a citocinese, que a citocinese, divisão do citoplasma, né, ela pode vir de fora para dentro, né, se é de fora para dentro, nós temos uma força na física de fora para dentro. Como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? Isso é centrípeta, né, citocinese centrípeta, e tem uma que foge do centro, vai do centro para fora, que é centrífuga, aquela, no caso, né, força centrífuga, né? Muito comum quando você vai fazer uma curvinha ali, você está viajando com os irmãos na estrada, você coloca aquele cotovelo na cara do irmão, o pai faz a curva e toma, né, besta? Então você tem aí, no caso,
A citocinese centrífuga, que por que chama centrífuga? Imagina, né? Deixa eu pegar meu celular aqui. Tomara que ninguém mande mensagem ou nude agora. Já pensou? Constrangimento? Como se no caso fossem surgir coisas aqui no centro, né, e fossem em relação às extremidades, fosse a relação para fora, para cima e tanto para baixo. No caso, você vai manter essas duas células unidas ainda, né? E o que foi que originou isso? Eu sou besta, né? Esse lado não tem reflexo, é muito melhor. Então, no caso, o que vai manter essas duas células unidas aqui, ó? O que manteria isso unido? Seria o complexo Golgiense, né? Que eu vou falar isso para vocês. Em divisão celular eu vou falar para vocês melhor isso aí, mas só para vocês entenderem. O que mantém duas células vegetais unidas, no caso, seria a lamela média, que é oriunda, né, a partir do complexo Golgiense, certo? Vamos lá. Aqui, né, eu sou um idiota completo, esqueci que eu tinha colocado esse slide para vocês. Então você tem aqui, ó, vesículas do complexo Golgiense, depois que já aconteceu no caso aí, né, a anáfase, no caso já fez a anáfase, você começou o processo de telófase, que seria o último processo da divisão celular. Você tem no caso os fragnoplastos, que são os fragmentos que ficariam dessa região do complexo Golgiense ainda, né? Isso aqui iria manter essas duas células vegetais unidas. Essa estrutura seria a lamela média, né, que seria, entre aspas, o rejunte das células vegetais. Fechou? Vamos lá. E outra coisa também, né, ele forma nas células animais, nos gametas masculinos, o acrossomo, tá? O que é o acrossomo? Aquela vesícula, não sei se vai ter um slidezinho aqui, não. Né? Eu mostrei para vocês em sala de aula que nós já vimos isso no presencial, gente. Isso aqui eu só estou tentando recapitular para a gente poder voltar e focar, né, e de fato agora destrinchar outros conteúdos específicos. Então, você que está vendo esse vídeo até agora e não desespera, às vezes você está pensando, ai meu Deus, já vi isso, ai nossa, está meio flowers e tá mesmo, né? Mas é porque nós já vimos isso. Isso aqui é revisão, bicho, né? Eu só estou citando e passando por coisas que vocês já viram com certeza, né? Então, formação dos acrossomos. O acrossomo é aquela vesícula que fica no ápice do espermatozoide, né, na região da cabeça, onde tem, no caso, as enzimas hidrolidases. Como é que chama aquelas enzimas mesmo? Eu falei para vocês, hialuronidases, que vão degradar o ácido hialurônico que está presente na zona pelúcida, na corona radiata do ovócito secundário feminino. No ovócito secundário, ele também pode formar os grânulos corticais, que vão, no caso, aí, fazer a reação cortical para que não ocorra, no caso, a polifecundação, tá? Vamos seguir. Aqui no caso nós temos o Golgi, como eu falei para vocês, ó, o Golgi, aqui seria uma célula animal, né? Então a célula animal deu um zoom, lembra do zoomzinho que eu falei para vocês, igual pegar umas fotos de alguém no Instagram e, né? No caso nós temos aqui o retículo endoplasmático granular, olha os ribossomos aqui aderidos, não é alpiste, pelo amor de Deus, sou maluco, né? E depois nós vamos ter o complexo Golgiense, né? O complexo Golgiense, no caso, ele está recebendo as vesículas, né? Que face, cis, e depois ele vai fazer a secreção pela face trans. D'Ambros, escrito exocitose. Aqui tem dois mecanismos de exocitose. Tem a secreção celular, né, e a excreção celular. Então, no caso, nós temos que ver o seguinte, né, a secreção, substâncias úteis, certo? Que é o que vai acontecer quando vier pelo complexo de Golgi. Depois, olha só aqui, numa via lateral, o Golgi secreta os lisossomos que fazem a digestão celular. Tá? Então essa digestão celular pode ser de duas formas, como eu te falei, onde no caso ele pode ser a digestão aí chamada de autofágica, né? Quando ele faz a digestão de partes da própria célula, que era o que eu falei para vocês que eu ia falar daqui a pouquinho, né? Estou falando agora, e a digestão heterofágica, que é quando vem coisas externas, coisa diferente, que não é da própria célula, né? E tem a autólise. O que é a autólise? A autólise é quando a célula começa, né, praticamente está quase relacionada, tem uma diferencinha básica entre a autólise e a apoptose, né, mas quando a célula se degenera toda, né, a célula praticamente é a morte celular programada, né, entre aspas, um suicídio celular, vamos dizer assim, bem besta esse termo, mas só para vocês entenderem melhor, tá? Seguinte, vamos continuar aqui, meus monstros, vem comigo. Nossa, que falta que faz um quadro, que falta que faz estar desenhando, explicando isso melhor para vocês. Mas enfim, falar e mostrar a imagem para mim é meio complicado, eu fico, né, eu sou italiano, eu falo, Scanners Flowers, e não consigo. Isso também dá uma vertigem, mas vamos lá, pessoal. Vem comigo aqui, ó. Então, no caso, você tem o lisossomo, que é sintetizado pelo complexo Golgiense também. Então, está aqui, de um modo geral, as funções do complexo Golgiense, né, sempre próximo, né, uma prova, você apareceria próximo, coloca imagens e fala, relacione essas organelas, Scanners Flowers. Se você tiver na dúvida, aquelas imagens bonitas, aqueles desenhos fáceis de diferenciar, né? Mais ou menos a imagem assim, ó. Aí, pau! Aí você só olha assim e fala, meu Deus, o que é isso? Né? Você vai ver o seguinte, cara, né? Você vai ver que não consegue diferenciar muita coisa, mas próximo de um rugoso, geralmente você vai encontrar um complexo Golgiense, certo? Devido a essa parceria que os dois fazem aqui, ó. Vamos lá, lisossomo. Pessoal, eu só acho, deixa eu tentar ver aqui, eu acho que essa aula tá ficando longa, eu vou tentar dar um pausezinho rapidão aqui. Ui, já deu 24 minutos, eu vou pausar e fazer uma outra para vocês, certão? Valeu, gente, é nóis!